Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faça uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, continuando então esse curso de fundações passo a passo, vamos hoje falar sobre o capítulo 6, que é um dos capítulos mais importantes para o entendimento e maturidade da engenharia. Ou seja, os recalques sobre o ponto de vista ou sobre a ótica da estrutura. Nós já vimos atrás o recalque sobre a ótica do solo, ou seja, aquela biópsia onde eu tiro a amostra e vejo qual é um dos possíveis 4 ou 5 tipos de recalque. Hoje, então, nós veremos esse recalque olhando para o paciente. Pelos sintomas, eu vou saber qual é o possível tipo de recalque. Então, com relação ao recalque olhando para a estrutura, nós temos 3 muito significativos e importantes. O primeiro é o recalque total ou absoluto. Recalque total, também conhecido como recalque absoluto. O que é esse tal recalque total absoluto? É o recalque que aconteceu até a data da vistoria, data de hoje. Todos os recalques, aquelas patologias do solo, que são os 4 recalques sob a ótica do solo. Você se lembra quais são? Imediato, primário, por adensamento e primário são sinônimos. Secundário, os 2 muito ruins são recalque por adensamento e por colapso. O colapso é mais crítico, os 2 são graves. Um é grave e crítico, o colapso é muito rápido, né? Ele desmonta a estrutura. Isso já foi visto no passado. Então, você é chamado para ver uma obra, eu vou desenhar só para efeito didático aqui, uma sapata. Mas pode ser uma fundação em tubulões, estaca hélice, microestaca, estaca raiz, radier, qualquer uma delas. Então, 5 anos depois, 10 ou lamentavelmente um mês, o que não deveria acontecer, recalque em um mês, mas pode acontecer um recalque imediato grande, é normal que essa obra afunda. Lembra-se aquela observação profissional número 1, toda obra dá uma sentada, mas não apavorem por isso, porque isso é normal. Em contraposição, toda estrutura suporta um certo recalque. Muito bem, então, com o passar dos tempos, essa fundação cai para essa posição, que pode ser
um ou mais daqueles sintomas. Recalque imediato, por colapso, por adensamento ou secundário, ou até por subsidência em cidades onde tem mina escavada e se faz a cidade em cima, ele pode começar a afundar. Então aqui, olha, eu vou ter o recalque da sapata número 1. Também costumeiramente chamada como Rho1, letra grega, que nós estamos procurando tirar dos nossos cursos. Poderia ser então Rho2 ou R minúsculo 2. Esse é o recalque total. As causas são várias, aquelas que nós já vimos. Existe um tipo de recalque que no jargão popular é um terror. É sim, é muito ruim, só que não é o pior. É o recalque. Qual é o recalque que vocês já ouviram falar que quando o paciente está doente, qual é esse recalque? Diferencial. Ele é ruim? É sim, mas não é o pior. Então, recalque diferencial. Delta ou também
nível fixo. Recomenda-se utilizar um referencial de nível fixo, chamado de RN. De preferência, alguma peça tipo poste, prédio vizinho, que você tem certeza que ao longo dos anos ele também não vai afundar. Se você tiver um prédio vizinho com problema, você não vai ler recalque nenhum, porque os dois vão afundar por igual. Então, se afundar mais, você pode dar a impressão de que ele está subindo e às vezes acontece subir. Por que às vezes você faz uma leitura e ele dá 1 milímetro acima? Alguém pode me dizer? Além de inclinação, sim. O que mais? Qual é o efeito? Térmico. Então é bom, se possível, fazer leitura na mesma hora, na mesma temperatura. Mas é uma sofisticação. Quando a obra está muito ruim, eu e meus engenheiros fazemos de madrugada. Entendeu? Com medida de temperatura. Não precisa anotar, mas eu recomendo não fazer aquela marcaçãozinha de lápis de mestre de obra, que isso some com o tempo. Use uma bucha S10, fura o pilar e coloca ali um parafuso de cabeça de panela que vai ter a referência exatamente nesse traço inferior. Isso é mais ou menos padrão. Então, esse menisco deve estar, se possível, nivelado com o sulco inferior do parafuso de cabeça de panela. Outro fato interessante é se você puder não cravar o parafuso todo no pilar, deixar ele de uma forma tal que a mangueira entre abaixo da cabeça. Então, se for mangueira de meia polegada, deixa 1 centímetro. Porque a mangueira passa aqui, olha, você vai ler bem embaixo do parafuso, dá menos erro. Tá bom? E eu prefiro óleo diesel, que fica vermelhinho e é mais estável termicamente do que a água. Muito bem. Porque seria muito bom, facilitaria muito o diagnóstico, se eu fosse chamado uma obra 10 anos depois, eu sei quanto tempo ela, ou quanto ela já recalcou. E se possível deixar eternamente na obra, é muito bom. Você vai ter um furinho no mármore, no granito, compra aquele cápsisinho de plástico e abotoa. Daqui uns anos a gente vai lá e mede de novo. Entenderam? Então mede em todas as etapas. Primeiro, segundo, terceiro, 10º, massa, pessoal morando, para ter uma boa ideia do comportamento das fundações. Porque isso é igual ao câncer. Quanto mais cedo você recuperar, menos a estrutura sofreu. Ela torce, fica pré-tensionado. Então, recalque é bom reforçar logo, se der o azar de acontecer. Muito bem. Então, o que é o tal, voltando à questão inicial, o que é o recalque diferencial? É a diferença entre recalque de 2 pontos considerados. Esse é o recalque diferencial, que todo mundo acha que é o terror. Eu só quero confirmar que ele é um tumor maligno, sim, mas não é o pior. Vamos supor, por exemplo, que esse pilar aqui afundasse 6 centímetros. E esse daqui, somente 3. Então, nós teríamos um recalque diferencial nessa sala de 3 centímetros. Então, modernamente, depois de examinar muitos casos, eu cheguei à conclusão de que ele não é um referencial rígido, não é um indicador tumoral mais grave. Ou seja, 3 centímetros, doutor, vai cair o prédio? Bom, eu vou analisar também as trincas, tem uma sequência de abertura de trinca que a gente pode correlacionar ao problema. Quebra vidro, porta não abre, etc.
Mas não é bem assim. Ou seja, existe um outro recalque sob a ótica da estrutura. Esse sim é o melhor indicador e ele é que vai te dizer se o paciente morre ou não. Chama-se, tem um nome bonito, é um nome, eu acho que até espanhol, recalque distorcional ou diferencial específico. Distorcional, porque ele distorce a estrutura, ele tira a estrutura do esquadro. As portas saem do esquadro, a esquadria sai do esquadro, a estrutura sai do esquadro, etc. Ele é o melhor indicador. E o que é o recalque distorcional? Que é costumeiramente chamado de beta ou diferencial específico. Lembram-se que na engenharia tudo que leva o nome específico, coeficiente de alguma coisa específica, é melhor do que ele sem, ou seja, com dimensão. Tudo que leva a palavra específico é porque não tem dimensão, é adimensional. Matematicamente é bom para trabalhar com ele. A diferença entre deslocamento e deformação específica é porque deslocamento tem dimensão, milímetro. Deformação específica é L, delta L sobre L0. Milímetro sobre milímetro, desaparece. Esse recalque é o diferencial específico, chamado distorcional, e vale o recalque diferencial dividido pelo vão. Então, eu tenho um vão aqui de 8 metros, chamado vão L. Ou seja, é R2 menos recalque no pilar 1 sobre L. Então, quanto maior o vão, menos perigosa a estrutura. Quanto maior o vão, por estar inclusive no denominador, menor o recalque distorcional. Essa colocação do vão L na análise dos sintomas e da possibilidade de ter um quadro grave de patologia significa ou simula a flexibilidade da estrutura. Uma estrutura igualzinha à outra, mas uma mais rígida do que a outra, a rígida é muito mais crítica. Casca de ovo. Tenta deformar a casca de ovo. Ele não deforma nada ou então estoura de uma vez. Então, a flexibilidade ou rigidez da estrutura representada pelo vão L significa dizer que eu estou querendo dizer que aquela estrutura é mais amigável ou não. Vamos ao exemplo nosso aqui. A nossa sala tem um vão L de 8 metros, ou seja, 800 centímetros. Portanto, o recalque distorcional seria R2 menos R1 sobre 800, que seria 6 menos 3 sobre 800, que seria 3 sobre 800, que daria 1 sobre 266. Muito bem. O recalque, em geral, 1 para 266 já é muito ruim. Já é muito ruim. Imagina se essa estrutura, então, tivesse só 2 metros. Vamos supor que fosse um vão só de 2 metros. Seria 3 dividido por 200. Que seria 1 .
Quanto menor o denominador, pior o beta. Então, se te perguntar, doutor, vai cair? Não, qual é o vão? Qual é o vão? Isso é que determina essa história. Eu vou mostrar já para vocês. Eu vou desligar agora porque eu vou ficar com as duas mãos ocupadas, tá? Muito bem. As estruturas de concreto ou aço com painéis de fechamento, não é alvenaria estrutural não, painéis de vedação de alvenaria, costuma de uma maneira muito geral e grosseira desabar quando beta é igual 1/100. Se em 1 metro que o pilar que está aqui dentro, outro tiver aqui, recalcar só 1 centímetro, ele cai. Costuma cair. Entendeu? Até 1/200 é perigoso. Em geral, 1/150, todo o prédio desaba. Se for de aço, com parede de alvenaria. Lembra-se, quanto menor o denominador, maior isso aqui. Isso, então, gera, só para efeito de facilidade, um fator de risco igual a 10. Ora, fator de risco 8, 7, a obra, se já não foi reforçada, está muito perigosa. Em geral, os prédios suportam bem 1/800. Quase todo prédio tem esse tipo de vírus. Não tem problema nenhum. São trincas que o concreto suporta bem. Ou seja, fator de risco, perto de 1. Divide para mim 1/800, dá... 1,25? É bem possível que essa obra aqui, que é bem construída, tubulões a 15 metros de profundidade, possa ter uma trinquinha que ela tem um balanço por aí. Está vendo alguma trinca nessa parede aí? Olha aqui. Ah, não, desculpa, isso não é trinca. Essa sala está até comportada, viu? Ah, tem uma trincazinha aqui, tá vendo? Bom, essa trinca aqui, depois eu vou
falar com você sobre a regra do DICRAM, ela não tem nada com recalque. Que é inclinada é outra falácia popular. Ah, o tal recalque diferencial é mais grave? Não. Ah, porque trinca inclinada é recalque? 90% é, mas 10% não. Não esqueçam disso. Tá? Então, em geral, as obras suportam 1/800, ou seja, fator de risco 1/25. Alguém já fez essa divisão? Tá certo. Multiplica por 1000, dá isso. E a obra desaba não é com 10, não. 10 já é zebra total, ou seja, com 7, 8, está ruim. O fenômeno acontece mais ou menos da seguinte forma: trinquinhas subcapilares. Pega uma canetazinha 0,5 e risca na parede. Só a gente é que nota. Engenheiro, patologista. O leigo nem percebe. Que pode misturar com variação térmica, água na massa, falta de aperto, 1000 coisas. Tá? Cuidado com essa trinquinha capilar, eu não sei, acho que já falei, que ela puxa água de chuva para dentro. Não sei se eu já tinha falado. A trinquinha capilarzinha fininha, por sucção, se chove, se for, vai mofar o armário da madame. Se ela for mais grossa, ela não puxa água para fora. Mas muito bem. Então, as primeiras trincas costumam acontecer num recalque distorcional muito brando. Lembra-se, quanto maior o denominador, mais amigável. 1/2000, divide para mim, isso aí vai dar 0,5. É o início da fissuração. Depois isso vai crescendo para fator de risco 2, começa a aparecer as primeiras trinquinhas, e se for recalque, inclinada. Depois essa trinca aumenta um pouquinho, mas ainda totalmente inofensivo. Se aumentar esse fator de risco aí para 3 por aí, portas que fechavam já não fecham mais. Por quê? Sai do esquadro e ela começa a agarrar. E é normal se chamar o marceneiro e falar, poxa, madeira inchou, sei lá, a lingueta não entra mais no rasgo. O problema não tem nada com marcenaria, é porque saiu do esquadro o prédio. 1/4 já torce o prédio. Entenderam? Muito bem. Aí um pouquinho mais os vidros que são rígidos, lembra do efeito casca de ovo? Quanto mais rígido uma estrutura, mais crítica. Ela até aceita algum desaforo, mas desaba muito rapidamente. Ela tem uma vantagem. Quando recalca um pilar falha, por ser rígida, ela passa a carga para os outros. Os outros começam a recalcar, volta a carga para o do centro e vai, de uma certa forma, uniformizando. E o recalque uniforme faz a obra afundar, sei lá, até 1 metro, 2, mas não desaba, porque o que faz desabar é o diferencial ligado ao distorcional. Se isso for 0, dificilmente a obra cai. Se ela afundar inclinada, mas linearmente, ou seja, vai crescendo lentamente, ela só inclina sem rachar muito. Sempre racha, né? Muito bem. Os vidros que são rígidos, se o vidraceiro não deixou uma folguinha, ele vai trincar imediatamente. Se for blindex, ele estoura. Gesso é muito rígido. É ótimo, é o primeiro que reclama. Se o gesso também ficou sem a dilatação no canto da parede, como é que chama aquela? É tabica, não? Tem que deixar ali, porque o gesso não suporta desaforo. Então, se você encostar o gesso na parede e a estrutura dilatar, ele vai trincar o gesso e não tem nada a ver com recalque nem problema de estrutura. Aí vai progredindo. O azulejo costuma soltar, né? Quando o recalque está na faixa de 1/500, o azulejo fofa. E o pior, ele costuma cair de madrugada. Nessa altura, as trincas, o leigo já percebe, já começa a ficar preocupado, e já existe 1/500 aí, um fator psicológico. Muita gente muda. Não fica, não fala, não tem problema, essa trinca está aí, mas
pessoal sai de lá porque tem pesadelos, às vezes, né, que a prédio vai cair e tal. Quem pode muda, vai para o hotel, etc. Muito bem. Então as trincas aumentam, as portas agarram, vidro começa a quebrar e azulejo fofa. E o pior, eles desabam de madrugada. Por quê? Mexe na temperatura e na umidade. Então, quem já está lá tendo pesadelo com o prédio, ainda desaba aquela monte de azulejo. Né? Quando você é chamado, está cheio de gente de camisola e pijama embaixo do prédio, prometendo que não volta nunca mais para aquele prédio. Qual é a recomendação? Olhou a estrutura, não está crítica, manda tirar o azulejo de dia com a espátula, enrola no jornalzinho, porque o dia que for arrumar, que é um mês, de 6 meses a 1 ano depois do reforço, não vai encontrar mais o azulejo. Então, além de não passar susto, vai economizar. Depois disso, tem fases críticas. Piso levanta, isso já é final. Quando o piso levanta, se não for falta de junta, de dilatação, é muito ruim. É sinal de que a laje está torcendo demais. Como a cerâmica é mais rígida do que o concreto, no que torce ela pula para cima ou fofa. Cuidado com o afofamento de taco e cerâmica. Eu me lembro bem que eu faço parte de movimentos de encontros de casais em Cristo. Então nós estávamos reunindo num barracãozinho de uma igreja que estava com muito problema. E o piso era todo daquela cerâmica vermelhinha, que tem o nome de São Paulo, como é que chama? Porto Belo ou Porto Ferreira, lembra? Antigamente tinha essa cerâmica. De repente tinha um vazamento de caixa d'água, de repente ela começou a pular 30 centímetros de altura, parecendo metralhadora, levantando e pulando assim. Aí todo mundo saiu correndo, eu fui lá e vi que a caixa d'água estava vazando e a fundação não tinha, no alicerce vagabundo, torceu a laje igual a forminha de gelo de plástico. O gelo é rígido, torceu o plástico, ele pula para cima. É uma sensação para patologista maravilhosa, para quem mora, um terror, né? Muito bem, pior do que isso, ou só isso, o prédio inclina muito. Você chega na obra, o cliente reclama, doutor, não posso botar uma bolinha aqui, que ela escorre para o canto da parede. Né? Tem gente, eu já tive essa reclamação, que eu achei assim, bastante legal, que o camarada gostava de comer ovo cozido toda manhã. Só que ele falou, doutor, tem que botar uma batata frita, se eu botar o ovo aqui, ele rola para a mesa. Então eu calço com a minha batata frita para poder comer o ovo e a batata. Então, essa inclinação, se for distorcional, é muito perigosa, já é reta final. Aí começa a vazar na laje do vizinho, trinca, começa a pingar do banheiro de cima por debaixo. Tem nada a ver com problema hidráulico, a laje torceu e quebrou o tubo de PVC. E o pior, quebra também o eletroduto, essa água entra no eletroduto e começa a dar curto-circuito. Então, a sequência evolutiva do quadro patológico é mais ou menos essa. Levantou o piso ou inclinou muito, ou aquelas trincas, né, tem uma tabelinha que vocês terão, vou passar para vocês no livro, dependendo da abertura, porque ela sai da parede e vai para o concreto. Isso é muito ruim. Eu podia ter trazido minha mala, mas eu tenho microscópio, eu vejo o ferro dentro do concreto quando trinca. O ferro costuma estriccionar antes de romper. E também, por azar, rompe de madrugada. Esfria e tal, uma barrinha estoura. E reverbera no prédio inteiro. Apesar de que o concreto não me parece que seja um bom condutor acústico, mas todo mundo ouve, talvez já pelo vetor, né, psicológico. Arrebenta um, quem já tinha 5 ferros fraco, fica com 4, arrebenta o segundo, etc. E fica muito ruim. Se a peça for importante, pode desabar o prédio. Vamos fazer um break aqui só para responder perguntas. Alguém tem alguma? Interpretação das trincas. Então, só revisando. Olhando para a estrutura, eu tenho
3 tipos de recalque: total, o diferencial e o pior deles, o distorcional. Porque leva em conta a rigidez. Por que ele é o melhor indicador tumoral? Porque leva em conta a rigidez relativa da estrutura. Uma estrutura longa, normalmente, ela é amigável, é flexível. A mesma estrutura curta quebra. Então, recalque diferencial é um indicador? É, mas não é o melhor. Depende da rigidez, né? Estrutura muito parruda, ela tem uma vantagem, ela redistribui entre os pilares. Puxa, quantas vezes eu já recuperei pilar, até levantei com macaco hidráulico, de caminhão que entrou num prédio, quebrou um pilar, o prédio não caiu. Repassou a carga para os outros, entendeu? Mas não é bom arriscar não, que pilar é muito crítico, tá? Então, interpretação de trincas, aqui no Centro-Oeste, onde eu já falei muito, agora também no Sul, nos cursos que eu tenho dado por aí, já ficou famosa, regra do DICRAM. Porque, na realidade, o nome dessa regra seria regra das mediatrizes de painéis bidimensionais no estado plano submetido a tensão e cisalhamento pura. Mas ninguém dá conta, então botaram o nome de regra do DICRAM. 4. Interpretação de trincas, mais conhecido na prática, para simplificar aquele nome enorme, regra do DICRAM não falha. Aliás, eu já ganhei em apostas, eu não sou apostador, mas por força de profissão e convicção, eu já ganhei 10 caixas de vinho, que é a capacidade da minha adega. Se alguém quiser apostar, eu estou precisando, porque já consumi umas 8. Aposto na base de 2 minhas por uma, se a regra falhar. Vamos lá. Continua valendo. A minha experiência em laboratório, em paredes, do tamanho real, 6x3, com grapinha, né, aqui com aperto, em tijolo cerâmico, em tijolão de concreto, rebocado ou não. Depois fiz estudos por elementos finitos, para provar aquilo que eu via, e construí já disse que nós, engenheiros, temos um raciocínio cartesiano. Então, a gente sempre inventa uma fórmula, uma regra. Muito bem. Em particular, por causa daquele fato que eu já falei com vocês. Eu já fui numa obra que estava reforçando esse pilar, era uma obra sobre 2 tubulões, tinha um pilar aqui. Então, para reforçar, usaram a melhor técnica da região quando é seca e o terreno é argiloso, 2 novos tubulões. Fizeram um blocão aqui, olha. Por incrível que pareça, apesar de que eu tinha alertado, mas eu ainda não tinha feito os estudos teóricos comprobatórios, eu usei depois elementos finitos e tal, com a precisão que é possível, continuou recalcando. Reforçaram de novo a obra, colocando agora 4 novos tubulões e continuou recalcando. Muito bem, depois eu fui lá e falei, olha, o reforço não é aqui não, é aqui. Porque havia tal trinca de 45 graus famosa. Todo mundo acha, e com uma certa razão, e 90% das vezes, é isso mesmo. Trinca de 45 graus é recalque. Os estudos que eu fiz, quando está submetido somente a cisalhamento puro, estado plano, a parede pode ser considerada bidimensional, porque é 10 centímetros por 6 metros, né, como se fosse uma lâmina.
Aliás, depois eu vi isso também num estudo da NASA, estudando chapa de aço em asa de aeronave, né? Ela tinha esse fenômeno. Então, nessa situação, a 45 graus aparece uma tensão, a maior tensão de tração. Ora, por que esse material trinca? Porque a tensão naquela posição foi maior do que a resistência à tração da peça. Nesse momento, trinca. Pode acontecer cisalhamento puro, mas eu também nunca vi nenhum caso, nem corpo de prova. Quando vai cisalhar de uma forma pura, ele levanta um pouquinho, ele incha. Então vai ter uma traçãozinha ali também. E dentro da precisão possível, o método dos elementos finitos aplicado aqui mostrou que nesse ponto, em geral, no centro, mas não só no centro, aqui acontece a tensão de tração máxima, vai abrir a trinca. Então, baseado nesse fenômeno, se você tirar uma mediatriz, o que é a mediatriz? É uma perpendicular ao meio de uma reta, ela vai te dizer, olha, o doente está aqui, tem nada a ver com aquilo lá. Entenderam? Então, tirou uma perpendicular, ela mostra o ponto que está afundando, que pode ser estrutura ou não. Por exemplo, você tem um painel, 2 apoios, 3, 10, não interessa. Esse é um painel no estado plano, ele é fininho, né? Uma parede. Se aparecer uma trinca por aqui assim, alguém pode me dizer? Flecha na viga, não tem nada a ver com recalque. Pode olhar, alguém botou parede em cima da laje, ou é a cinta ou baldrame que fica enterrado, ela flete depois de muito tempo. Então, usando a regra do Dicran, a trinca está aqui, tiro a mediatriz, que ela é perpendicular à trinca, ou de preferência no ponto de abertura máxima, o que significa dizer tração máxima. Nada de condenar as fundações. Entenderam? Isso é flecha. Vai olhar, ou ela está subdimensionada, ou alguém colocou parede em cima de laje. O baldrame que fica enterrado no chão, ele sofre dessa doença, e não é grave. Porque todas as irmãs dessa viga, primeiro, 10º andar, o que eu faço? Eu faço a parede e deixo o maior tempo possível para o aperto. Quanto maior o tempo que eu puder deixar para o aperto, menos problema eu vou ter na estrutura. Porque ela flete, a massa retrai, etc. Só que o baldrame nunca teve essa chance, porque toda a estrutura é elástica. Pode pensar que não, basta pular nessa laje. Você vai ver que ela flete, né? Elástica. Então, só que a coitada do baldrame tinha solo embaixo. Com o tempo, com chuva, se for colapsível, se o aterrinho não for bem compactado, ele vai descolar e vai ficar no ar pela primeira vez. Aí ela flete. Começa a dar, então, uma trinca horizontal aqui, olha. Aplica a regra do Dicran, perpendicular, perpendicular, baldrame. Isso é muito comum, muito comum. Tá? Trinca de baldrame. Quando eu já tive, acho que 2 ou 3 casos maravilhosos, onde a trinca foi realmente uma parábola. Aliás, uma recente. Fui lá fotografar essa semana, fui examinar a Universidade do Distrito de Medicina do Distrito Federal, a laje, deu uma flechazinha e apareceu um fenômeno maravilhoso, que é uma trinquinha
parabólica, que nada mais é do que o espelho invertido da flecha da laje. Aplicada a regra do Dicran, flecha na laje. Flecha na laje. Não tem nada a ver com fundações. Flecha na laje. Eu devo mostrar os slides disso na aula que vem. 2 ou 3 casos eu já peguei. Assim. Fletiu tanto que trincou aqui e emendou. Pode dar trinca horizontal aqui embaixo, depende da alvenaria. A alvenaria fica pendurada lá em cima. Pode dar trinca em cima. Aplicou a regra, diz, olha, é assim. Pois não. Tinha uma dúvida? Naquele primeiro caso que você explicou, poderia dar um pilar recalcando. Digamos que um edifício de 15 pavimentos e acontece que uma mesma patologia lá, apareceu uma trinca. Seria desse pilar lá embaixo? Muito bem, a pergunta dele é o seguinte. Aparece uma trinca lá no 15º andar, inclinada. Muito bem. Em geral, qual é seu nome? Leandro. Em geral, os sintomas de recalque ficam mais nítidos até o 5º andar por aí. Porque pode ser recalque acentuado, mas pode ser variação térmica, que é a maioria. Eu não sei se eu já falei, mas vamos anotar uma observação profissional, número me parece que 13, que vai te salvar a pele na profissão. Os sintomas de recalque são mais evidentes nos primeiros andares. Nos primeiros, sintomas de recalque nos primeiros andares. Por que? Não precisa anotar, né? Isso, porque a estrutura vai ficando rígida, sabe? Então ela redistribui até o 5º andar. Então as trincas ficam mais suaves e mais indefinidas. Há uma redistribuição de deformação. Não havendo deformação distorcional, não trinca. Mas vai trincar. Se o recalque for intenso, vai trincar até lá em cima. Ponto. Os últimos andares, geralmente, são consequências de variações e retrações higrotérmicas. Variações e retrações higrotérmicas. Sem cura aparente. Não é letal, mas tem função mais estética e funcional, perturba. Quem não sabe que não é letal, apavora. Os últimos apartamentos racham por causa dessa variação. A recomendação é sempre usar tela. Eu também não sei se já falei, eu já acho que já mostrei, né, como recuperar a trinca. Tira o reboque, põe uma tela de aço. Não falei sobre isso? Então vamos fazer um parênteses, mas pode continuar. Observação profissional número 14. Recuperação de trincas. Isso fica dentro do curso de patologia de estruturas. Mas como a gente acaba sofrendo esse problema, já que de médico e louco todo mundo tem um pouco, então vamos lá. Você tem uma trinca em alvenaria, recuperação de trincas em alvenaria. Recuperação de trincas e alvenaria. Existe um processo
cuja eficiência considerada boa atinge a 80% e 90%. Cura 80%, 90%. Cura total, impossível. E tem a trinca tem que ser passiva. Tem que curar a causa. Se for recalque, recalque. Se for estrutura ruim, flexível. Senão, esse processo vai ter eficiência muito baixa. Pode fazer uma maquiagem, mas não resolve. Então, item 2. Remover. Então, a trinca tem que ser passiva. Corrigir trinca. Ativa reduz drasticamente a possibilidade de sucesso. Item 2. Retirar a massa de rebocar numa faixa adjacente à trinca de 40 a 50 centímetros. Menos do que isso compromete o sucesso da recuperação. Retirar o reboco até o tijolo. Faixa de 50 centímetros. Vai lá no tijolo. Item 3. Se for trinca de fachada, abrir uma pequena canaleta, injetar com a pistola, Sikaflex, NP1, ou Monopol. Sikaflex, ou NP1, ou Monopol. Então, abre-se uma canaleta para tentar segurar a água que vem por sucção e capilaridade de fora. O ideal, em termos de mofo, água, infiltração, é cortar antes que ela entre. Então, se você está com um prédio, com fachada, passando água para dentro, qual é a recomendação? Tira a massa da parede inteira e põe tela de aço. Senão, vai ter que voltar e fazer isso de tempos em tempos, que é um transtorno muito grande. Feito isso, etapa 3, chapisco. Chapisco grosso com aditivo estrutural, tipo Chapix, Bianco, qualquer um outro. Sobre o chapisco, coloca uma tela de 50 centímetros de largura, que pode ser pregada inicialmente, e eu recomendo ter uma tela dessa fabricante de aço, que é muito boa, uma telinha soldada. Mas não precisa usar ela, né? Tem retalhos que não resolve. Não adianta botar aquelas pecinhas de 10 por 15, não, nem de 10 por 20. Tem que ser a de rolo, de 50 centímetros. Então, põe a tela eletrosoldada. Mas, se não tiver essa tela, a tela de fantasia ou plana, aquela quadradinha, não é tela de viveiro, nem de galinheiro, não, porque ela é elástica. Muito menos tela deployé, antiga tela de estuque. Ela deforma, não adianta nada. Muito menos ainda o que o mestre de obra costumava fazer, grampo. Grampo em alvenaria não funciona. Passar o tempo, vai trincar em volta do... Fica um negócio bonito. Eu tenho fotos. A trinca fica assim. Então, o que funciona é a tela, porque a trinca que vem na quadrícula da tela, que ela costuma ter 2 por 2, de trinca subcentimétrica ou milimétrica, ela bate aqui na tela
e daí ela passa para a trinca subcapilar, menos de 1 milímetro de espessura. Aí um novo chapisco, e depois, de preferência, uma massa de boa qualidade pronta. Rebocou, então, item 4, novo chapisco prendendo a tela. Item 5, reboque com massa de preferência pronta, de boa qualidade. Molha bem para evitar retração, massa. Item 6, a telinha de poliéster, aonde estava mais ou menos a trinca. Tem vários fabricantes, né? O Telafix, Mata Junta, e tem uma que eu gosto muito, que ela é larguinha, e tem um miolo sem adesivo, ela é adesivada, mas o miolo não tem cola para ela esticar. O poliéster, ele é flexível. Tudo que sobrar de lá do fundo para cá, ela mata. E depois, acabamento item 7, massa acrílica. Massa acrílica, é mais flexível. E tinta acrílica. Não prometa cura total. Não vai curar. Mas fica despercebido. Ponto, não tem número. Se a trinca for persistente, ainda ativa, dessas tais lajes protendidas com, como é que chama aquele cubinho de fibra? Nervurada, né? Duplamente nervurada, que os arquitetos agora estão fazendo andares inteiros sem pilar, ou baixando a altura, a espessura das vigas, fazendo viga chata ou nervurada, é um problemão. Elas não vão cair, mas se forem muito flexíveis, vai trincar o prédio todo e não tem cura. Você pula na laje, laje muito armada é flexível, não quer dizer que ela, quando vibra, vai cair, não. Excesso de ferro. Mas o protendido é danado para fazer isso. Está na moda, mas dá um problemão. Só tem um jeito. Com a maquininha Makita, faz um risco na parede em cima da trinca, enche com NP1, Sikaflex ou Monopol, pintável. E avisa para o morador, olha, não põe seu piano de caldo aqui não, que ela vai trincar. Vai trincar e você nem vai notar, ela espicha, encolhe, espicha, encolhe, espicha, encolhe. Não tem saída. Não tem solução. Tá bom? Ponto. Então está aí. Alguém sabe me dizer como é a trinca de retração numa viga? Me diz, como ela é? Tem uma viga, como é a trinca de retração? Não. Não é espalhada, não. Como é a trinca de retração? Como? Vertical. O que mais? Ela vai de fora a fora? Não, horizontal nunca. Vai de fora a fora, não? Trinca de retração não passa pela ferragem positiva, ela para aqui. O que mais? Outra característica. Repetitiva. Pode olhar 50 a 60 centímetros, outra. As trincas em geral, como eu falei anteriormente, elas são causadas por tensão de tração. Aplica aqui a regra do Dicran, perpendicular à trinca. Está puxando para lá e para cá. O que acontece? Você tem um pilar aqui, usou concreto bombeado com muita água, não molhou demais, depois vai naturalmente retrair. Como ela está grudada aqui, só tem um jeito, abrir no meio. Ou às vezes abre aqui também. Se não tiver bem grampeada, grapeada, vai dar uma trinquinha aqui. Em geral, inofensiva.
Não precisa nem aplicar epóxi nem nada, não. Faz uma massinha bem feitinha, com cicatop ou cimento mesmo, passa com espátula que ela veda a entrada de água. O problema é entrar gás carbônico, cloretos, etc., né, que vai corroer a ferragem no futuro. Fora isso, problema nenhum. Costuma não ser problema, porque a dimensão dela é abaixo de 1/10 de milímetro, e todo concreto que se preza suporta bem isso. As trincas de pilares, não é o meu assunto aqui, muito graves, são as trincas de cisalhamento. Se tiver tempo, eu mostro uns slides dessas patologias de estrutura que faz parte de um outro curso, que é a patologia de estruturas. Essa trinca é gravíssima. Pilar não trinca. Essa trinca vertical é um terror. O que faltou nesse pilar aqui? Estribo. Cuidado com o estribo, ninguém liga muito para ele. Salva prédios. O estribinho aqui, olha. Cuidado com o estribo. Tá certo? Flambagem é muito mais grave, né? Mas é raro. Muito bem. Pois não. Depende. Se a trinca estiver na vertical e na alvenaria, tem o painel de alvenaria. Tem uma trinca vertical aqui, olha. Ela é mais aberta em cima ou embaixo? Não. Se não for aberta em cima e embaixo, pode ser retração ou falta do que ela pede. O que ela está pedindo? Junta de dilatação. Faltou uma junta. Então ela está trabalhando. Se for aberta por igual, usa a maquita novamente, faz um rasguinho de 1 centímetro por 1,5, enche de Sikaflex ou NP1 monocol e pinta. Ela é pintável hoje, até na cor você pode ter. Acabou o problema. Se a trinca for mais aberta em cima, regra do DICRAM, recalque aqui e aqui, ou eventualmente em cima de um apoio. Tem um apoio de baixo, ela está abrindo. É a típica trinca de falta de negativo em laje. Andou na laje, tem uma trinca aqui, ó, né? Vai embaixo, tem uma viga. Ferro negativo, curto. Ela fretiu, quebrou. Fácil de consertar. Aí é com resina epóxi. É outra história, recuperação de trincas em concreto. Então é muito comum essa trinca. Não economize ferro negativo, não faça ferro curto. Ah, se me permitir, eu levo vocês para ver no Bandeirante, um predinho bom, cheio de trincas de negativo. O que acontece? Essa viga faz isso, olha, mas isso é muito comum. O negativo é curto, não segura, ou pouco. O que se faz? Quando possível, nós levantamos ela um pouquinho com o macaco hidráulico, rasgamos aqui em cima com a maquita, com o epóxi, coloco a costela que devia estar aí. De novo, regra do DICRAM, tração para cá, tração para cá. Se por acaso, entretanto, for uma trinca esquisita aqui em cima, verifica se não tem uma viga apoiando aqui em cima dessa parede, ou encostada na parede. A trinca flat comprime a parede. Quando comprime a parede, dá um efeito chamado Lobo Carneiro, que já morreu uns 3 anos, que é um brasileiro brilhante. Ele mostra que quando você tem uma carga concentrada, gera tensões de tração assim, olha. Pega uma pedra, dá uma marretada nela. Como é que ela quebra? Por que ela abre? Tração. Chama tração indireta. Até existe um ensaio
que é norma internacional, criada pelo Lobo Carneiro. Ensaio chamado brasileiro. Quer saber qual é a resistência à tração do concreto? Faz um ensaio de compressão diametral nele. Pega o corpinho de prova, deitado, quer saber tensão de tração. Em vez de fazer a viguinha e fletir ela, né, como se fosse uma tração direta, faz a tração indireta. Aplica uma carga, ele vai abrir aqui. Isso depende dessa tensão de tração que tem esse diagraminha. Maior lá em cima, menor aqui embaixo. Efeito Lobo Carneiro. Fantástico. Então, sua parede dá uma trinca esquisita aqui, vê se não tem uma viga comprimindo ela, que gera efeito Lobo Carneiro. Foi meu professor, foi meu orientador, meu co-orientador de tese. Filósofo fantástico. Eu acho que o professor de concreto contou a história do Lobo Carneiro para vocês, né? Ah, vale a pena. Lá na década de 1950, foram alargar, a data também não é precisa, não me lembro bem, ele falou, mas eu não me lembro. Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, acho que todo mundo conhece. Foram alargar a Avenida Brasil, mas tinha um problema. Aqui tem uma igreja maravilhosa chamada Igreja da Candelária, bem na frente da Avenida Brasil. Então chamaram o Lobo Carneiro, porque aqui tinha lotes vagos do Banco do Brasil, do lado de cá eu acho. Falou, olha professor, foi antes de 1950. Nós estamos com um problema sério, isso vai dar um engarrafamento, um estrangulamento de tráfego muito grande, porque tem igreja, essa igreja é maravilhosa, da época barroco, moderno, uma coisa maravilhosa. Então ele falou, olha, nós podemos tentar fazer o seguinte, o alicerce é todo de pedras, mas eu posso ir tirando assim a cada metro, fazendo uma vigona embaixo, e emendando, fazendo uma assim, outra não, e fazer uma super cinta embaixo da igreja. E embaixo dessa posição aqui, eu vou colocar vários trilhos de estrada de ferro e vou colocar roletes aqui, olha. E com o trator ou macaco hidráulico, eu vou puxar a igreja e trazer ela para o lado de cá. É um monstro de igreja. Mas, como era a época da guerra, então deve ter sido 1945, faltava aço no mundo inteiro, porque todo aço virava bala de canhão para o alemão. Né, o Brasil, na época do Getúlio e tal, ele era ligado ao eixo Mussolini, Hitler e tal, que era uma loucura. Então não tinha aço. O Lobo Carneiro, que era tecnologista, falou, vou experimentar fazer de concreto armado. Mas, antes de fazer os roletes de concreto armado, eu preciso saber se ele não vai esmagar ou romper. Foi aí então que ele, fazendo os roletes de concreto armado, fez um ensaio e chegou à triste conclusão de que ele não suportaria as cargas de compressão, queriam todos eles borrachar a igreja e ir para o espaço. Então a igreja está lá até hoje, criando um problema de tráfego enorme. Quem conhece o Rio sabe que antes de chegar na Praça 15 tem que fazer isso, né? Negócio louco. E daí ele cria o tal método de tração indireta, que está no CEB, que é do Comitê Europeu de Normas, que é um dos melhores do mundo. É uma metodologia internacional chamada tração indireta, ou método brasileiro. Muito bem, vamos ficar por aqui nessa primeira parte. Mais uns 15 minutos de intervalo. Pois não.